Casamos! E agora? Olha, hoje nós estamos aqui nesse episódio que com certeza vai ser maravilhoso. E Deus tem um propósito muito grande com você, através do casal que nós estamos recebendo aqui. E esperamos que você seja alcançado de uma maneira muito especial. Não deixe também de fazer a sua inscrição no canal, tá? Tem aí a inscrição, vai lá, se inscreve no canal, acione também o sininho, para que toda segunda-feira, quando sair um programa, você ser notificado que existe um programa no ar. E toda semana a gente está aqui com um casal, a gente entrevistando, conversando, batendo um papo, algo assim descontraído, gostoso. Então não deixe de acionar o sininho e se inscrever no canal e compartilhar também. Tá? Sim, e temos o Instagram também. Vai lá, nos acompanhe, segue a gente lá, segue aí no YouTube e com Facebook certeza... também, tá? Facebook, Instagram e YouTube. Voltamos já. Há 23 anos de casado, nós estamos aqui com um casal, que eles têm um casal de filhos e estão agora ingressando aí no Ministério de Família também, já fizeram o curso de casais, o Avance Casais, recém-formados, já fizeram liderança também, assim, conosco do Avance. Depois de fazer a liderança, fizeram o curso. E daqui a pouquinho vamos estar aí ministrando para casais também. Nós estamos aqui recebendo a nossa casa hoje pela primeira vez, o amado casal Alessandro. Seja muito bem-vindo, Alessandro, e a sua esposa, Núbia. Obrigada, gente, por terem vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, poder trocar informações, trocar situações da nossa vida, né? Contar um pouquinho do que foi a nossa trajetória, do que Deus preparou pra gente, né? Então nós estamos aqui para isso, para trocar. Com certeza, né? É um grande prazer estar aqui com vocês. A gente agradece o carinho, o convite, né? E a gente espera contribuir também para que outras pessoas, outros casais venham a ser alcançados, né? Pelo nosso testemunho, pelo que Deus fez. E eu sei que vai continuar fazendo na nossa vida. Amém. A gente sabe que temos vivido tempos difíceis, né? Verdade. Claro que não é diferente dos tempos que lá os nossos pais viveram. Cada um tem as suas dificuldades. Sim. Né? Cada um vive o seu tempo e no seu tempo tem as suas dificuldades. E no nosso tempo a gente vive as nossas dificuldades e não diferente deles, às vezes, quantas vezes dá vontade de desistir, né? E o que eu tenho percebido é que hoje os casais, eles não têm tido mais força de lutar, de seguir em frente, de passar às vezes por situações que podem dar certo lá na frente e no meio do caminho desistem, né? Eu tiro pela gente, se a gente não tivesse entendido que Deus tinha um propósito na nossa vida, nós tínhamos parado, né? E casamento não é fácil, casamento é difícil, porque são duas pessoas diferentes, duas pessoas que pensam diferentes. E sem contar, eu sempre falo o seguinte: quando a gente casa, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E quando a gente fala os termos, né, e os compromissos, até que a morte nos separa, parece tão romântico, mas o viver é muito complicado, né? Você honrar com os termos e com as promessas não é fácil, né? E vocês, assim, estão aí juntos 23 anos. 23 anos. E com certeza já passaram por muitas coisas, já viveram muitas experiências, muitas aventuras, né? Bastante. E hoje estão aí, pela graça do Senhor, Amém. Né, vencendo. E como vocês, né, sempre falam, né, valendo aquilo que Deus fez na vida de vocês. Com né? certeza. A Núbia, ela nasceu em berço evangélico, né, Núbia? Isso. Sempre foi cristã. Sempre. Ela esteve afastada um período, Isso. né? Uns 10 anos. 10 anos, quase 11 anos quase afastado. anos que você ficou afastado dos caminhos do Senhor. Conheceu
Nesse período que você ficou fora, você conheceu aonde? Você conheceu o Alessandro. Isso aí. E Alessandro não era evangélico, né? Ele não era cristão, né? Não. Era o tipo daquela pessoa, Era Alessandro, católico, mas era o tipo de pessoa que não gostava de crente. Não que gostava. Não gostava de... não. Porque assim, mas você era católico Não. praticante? Ah, então não era católico. Você não era católico praticante. Na minha adolescência, minha mãe me obrigava a ir na igreja. Uhum. Aí todo domingo tinha que ir para a igreja. Aí depois, quando eu comecei eu virei homem, aí eu parei de ir à igreja, mas só que eu não gostava. Eu sempre, a gente conversava e eu falava que a opinião dela, nunca, cada um tem sua opinião. Então não adianta você querer me convencer, porque a minha opinião era uma, entendeu? Então a gente ficava naquela discussão, brigando, e ela querendo me convencer. Aí uma parte do testemunho dela, que ela conta, que quando ela mudou a forma de me tratar... De tentar convencer você. De convencer, porque às vezes quando você começa a querer impor uma situação, você acaba... distanciando mais ainda a pessoa. Então você começa a ficar, às vezes assim, aquele negócio não te desce bem, aí você começa a querer se afastar. Então, quando ela mudou a forma dela lidar comigo, a gente começou a caminhar melhor. Mesmo eu tendo um pouco de repulsa com relação aos cristãos, entendeu? Mas nesse período, Alessandro, que você, no caso, assim, não gostava de crente, não gostava do cristão, né? Da pessoa que servia ao Senhor ali e à igreja. Não gostava da religião. Não gostava da religião. Da pessoa, não gostava da religião. Você chegava a proibir a Núbia de ir na igreja, alguma coisa assim, ou nunca teve essa proibição? De proibir não. Ela queria, às vezes, eu falava que igreja era só no domingo. Se ela quisesse ir de semana... Eu levava ela e o culto terminava 9 horas, 5 para 9. Você já estava na porta da igreja? Na porta para esperar para pegar. Gente, que luta. Era uma luta. Era uma luta. Era o pastor dar a benção apostólica lá, vamos embora. Entendeu? Não deixava nem eu conversar. Porque eu tinha algumas convicções que hoje eu vejo como que eram erradas, que eu desconfiava de pastor, que por causa do dízimo, eu achava que aquilo ali era tudo para uso. Aí depois que eu me converti, que eu entendo essa parte, eu vejo que não era nada daquilo. Nada daquilo. Então, se o pastor, eu faço o meu, se o pastor quiser fazer diferente, pegar o meu dinheiro e gastar, problema dele. A minha obrigação é eu devolver para o Senhor aquilo que Ele me deu. Amém. Né? Então, hoje eu penso assim, naquela época, eu ficava falando, não é possível. O cara anda de carro, tá de carro novo. E o pessoal dando dízimo, o pessoal dando oferta. E o pastor tá lá. Então, isso a gente ficava de fora, sem conhecer, sem estar dentro, vivenciando essa situação, você acaba pensando dessa forma. Aí depois foi tudo mudando, graças a Deus. Você se converteu foi em 2018, né? 2018, nós estamos em 2023, tem 5 anos. 5 anos de convertido. E como é que essa experiência hoje, Alessandro, depois de 5 anos de conversão, o que você traz assim de... Foi muito rápido. O que acontece? Quando a gente voltou para Friburgo, a gente morava lá no meu depósito, lá tinha uma casinha, a gente morava lá, e a Núbia congregava na igrejinha que tinha embaixo, perto do depósito ali. Viemos para a cidade, saímos de lá, tivemos um problema, viemos morar aqui no centro. Aí eu falei, lá eu não vou te levar, eu não vou andar essa distância toda para ir para a igreja, vamos procurar uma igreja aqui pertinho. Aí ela procurou, aí achou, aí começamos a congregar ali ela começou a congregar ali na Vila Amélia. Vila Amélia. É onde vocês estão até hoje, né? Isso. Aí eu levava ela e pegava. E foi indo. Com o passar do tempo eu levava, aí eu comecei a entrar. Aí você começa a ouvir a palavra, aquilo vai penetrando, o Espírito Santo começa a trabalhar, e um belo dia ela mesmo fala que ela não esperava que eu ia levantar minha mão lá e aceitar Jesus, né? E um belo dia eu aceitei, graças a Deus. Você entrou no culto, estava lá no finalzinho, lá no cantinho. Aí um belo dia você... Chegou a um susto, surpreendeu. Você nem esperava naquele momento. Não esperava. O pregador fez o apelo, eu
Na mesma hora, me Amém. levantei e fui. Aí, isso foi do meio para o final de 2018. E me batizei em 2 de dezembro de 2018. Logo assim, tinha o batismo, aí me batizei. Menos de 6 meses. Que aí já estava convicto, né? Tinha já, convicção daquilo que você É queria. porque quando você... que foi, eu acho que foi muito rápido, apesar de ter muito tempo acompanhando ela, mas o ouvir a palavra, acho que penetrou muito em mim, a partir do momento que eu comecei a entrar e ouvir a palavra, porque você ouvir uma palavra pela internet, pelo CD, no carro, é bom, mas não tem aquele impacto que você vê aquilo lá, e você sentir, né? Tá no É ambiente, diferente, né? né? Você está no Tá. ambiente. Aí, então, daquele momento em diante, a minha vida, graças a Deus, mudou. Então, aí comecei a caminhar. E foi... aí comecei a procurar, aí você começa a ficar querendo saber mais e ler, Conhecer, né? né? Porque eu não conhecia nada, aí você começa a conhecer. Eu nunca tinha lido uma Bíblia, uma Sério? folha de Bíblia, antes da minha conversão. Nunca, entendeu? Mesmo com a Núbia, Mesmo com a Núbia. Não interessava. Não me interessava. Aí dali para cá eu comecei a ler, a buscar mais, né? E conhecer a palavra. E quando foi 2019, final de 2019, aí eu, graças a Deus, fui levado ao diaconato. Amém. Aí foi, por isso que eu falei, foi rápido. Foi 2018, Deus te mês pegou de mesmo, 2018. não tinha nem como fugir mais. Não teve como fugir. Ainda bem. Aí, em 2019, eu tô caminhando. Aí, e a gente vai buscando, né, coisas para fazer para o Senhor. Então, a gente está Crescer, né? E buscando. a questão cada vez de mais. filhos de vocês têm um casal de filhos em que inclusive todos os dois fizeram até o Avanço. avanço discípulos, né? Isso. O treinamento de avanço discípulos com a gente lá, quando a gente aplicou, eles fizeram o curso de treinamento. Sim. E eles, assim, iam com vocês também, com você, Núbia, na igreja? Sim. Foi mais fácil para eles, foi mais fácil essa conversão para eles, assim, eles sempre acompanhou você. Na verdade, quando eu voltei para o Evangelho, né, porque eu fiquei afastada há quase 11 anos, então quando eu voltei para o Evangelho, Eles eram pequenos. João Vitor, eu não tinha Maria ainda. João Vitor tinha 5 anos. Então, dali em diante, a minha história foi uma história assim, eu costumo dizer que foi tudo assim, propósito de Deus para minha vida, porque eu volto para a igreja, a gente morava em Nova Iguaçu, né? A gente se conheceu, assim, para dar um resumo do início. Deixa eu só falar um negócio aqui. Pode falar. Eu nunca falei para ela, mas eu sinto no meu coração que Deus permitiu ela se afastar para poder me conhecer e me levar. Entendeu? Então, no período que ela ficou afastada, porque se ela não tivesse afastada, eu não teria conhecido. Entendeu? Então, acho que tudo é propósito de Deus na nossa vida, né? Vai saber o agir de Deus. eu- Como A gente penso- não conhece, o agir de Deus é algo... José, por exemplo, que foi vendido pelos irmãos dele, pelos próprios irmãos, e foi tido como escravo, foi levado cativo para o Egito, chegou lá, foi... se a gente não soubesse o final da história, Exatamente. a gente ia falar, Depois, gente, através por que de isso, né? José, toda a família dele, todo o povo de Israel foi abençoado. Abençoado, né? Então, assim, a gente não sabe os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, a gente não sabe. Mas aí eu começo a ficar olhando assim, eu fico imaginando. Para mim, eu acho que Deus preparou isso. Ele tirou ela, falou, não, vou deixar você aqui um tempinho. E o risco que eu tava correndo. Mas ele estava cuidando, mas ele estava cuidando. o risco que eu tava correndo. Mas para você me conhecer e me levar. Ai, entendeu? Senhor. Pois mas assim, foi mais ou menos um período assim, eu já estava afastada uns 4, 5 anos, quando eu conheci ele. A Alessandra já trabalhava na empresa de gás, e quando foi para Minas, que a gente morava ali na Zona da Mata, uma cidadezinha ali, né, perto de Além Paraíba. Então, a Alessandra, o depósito do cliente dele ficava em frente à loja que eu trabalhava. Então, foi assim que a gente se conheceu. Então, logo depois a gente foi morar junto, enfim. E aí, um período, a gente veio morar em Friburgo, eu vim morar em Friburgo com ele. Então, a gente ficou um ano aqui, João Vitor nasceu aqui,
E aí eu costumo dizer que Deus, literalmente, ele arrancou a gente daqui e levou para Nova Iguaçu. Então foi quando chegou em Nova Iguaçu, uns 2, 3 anos que a gente estava em Nova Iguaçu, acho que mais um pouco, né? Não, mais um pouco. Uns 4 anos que a gente estava em Nova Iguaçu. Então, eu sempre soube que eu teria que reconciliar, né? Eu sempre soube disso, porque a gente que é criado no Evangelho, a gente sabe que não existe outro caminho. E aí, uma certa feita, uma amiga, mãe de uma coleguinha do João da escola, que é uma amiga que nem era crente, falou assim, Núbia, eu vou levar o pastor Mauro lá na sua casa. Eu falei, mas quem é pastor Mauro? Não, um pastor que eu vou na igreja dele, eu gosto muito dele. Eu falei, ó, pode levar, fazer uma visita, orar. Ele falou, vou levar para orar lá com você. Fazer uma oração lá na sua casa. Eu falei, tá bom. Aí levou o pastor Mauro e o pastor Mauro me fez um desafio. Eu não conhecia o pastor Mauro, não sabia. O Alessandro ficou muito bravo comigo quando soube que o pastor Mauro entrou na nossa casa, sem ele conhecer o pastor Mauro. E então o pastor Mauro me fez o desafio, eu não pude resistir ao desafio que o pastor Mauro me fez. E voltei ali para o Evangelho, voltei para os caminhos do Senhor, mas eu não tinha como congregar. Porque a gente morava num bairro afastado do centro de Nova Iguaçu. E Alessandro, ele está falando que ele era resistente ao Evangelho, não gostava. Ele nunca me proibiu, mas também nunca facilitou para que eu pudesse estar lá. Entendeu como? Então, ele não me falava assim, ó, se você quer voltar a frequentar a igreja, vamos procurar uma igreja. Não, eu fiquei totalmente, assim, eu firmei meu compromisso com o Senhor, mas eu sabia que eu tinha firmado. Eu não tenho igreja para ir, eu não sei nem onde tem uma igreja, mas eu sei que o que eu fiz aqui. Então a gente ficou esse restante de período ali em Nova Iguaçu, e aí Deus nos tira de novo e leva para Montes Claros. Aí em Montes Claros, que aí tudo, vamos dizer assim, que tudo começou na minha vida, que a minha vida começou a dar uma reviravolta por causa das experiências que eu comecei a ter, porque eu fiquei muito só. Porque até então em Nova Iguaçu, a família do Alessandro estava sempre lá, né? Minha família de vez em quando ia, porque era mais próximo. Aí quando a gente vai para Montes Claros, longe demais, a gente ficou muito sozinho. A Alessandro viajava demais, porque a empresa, né, exigia isso. A Alessandro visitava cliente em cidades do norte de Minas, ele pegava o norte de Minas até divisa com Bahia, né, amor, seus clientes. Então ele viajava de ficar a semana toda fora. E era eu e João. E aí eu falei, meu Deus, e agora como que eu vou congregar aqui nessa cidade? Montes Claros, cidade grande, né? Falei, como que eu vou achar uma igreja para eu congregar? E a gente que é Assembleia de Deus, assembleiano de raiz, você não aceita ir em qualquer igreja. Eu não vou me firmar em qualquer igreja, né? Eu já tinha aquela raiz. Eu vou procurar uma Assembleia de Deus. E ali começou a minha luta. Porque final de semana, às vezes, eu queria ir na igreja, mas não sabia nem que igreja, onde que eu vou. E aí, na empresa que ele trabalhava, ele tinha um amigo. E a esposa desse amigo era católica. E ela um dia... E a gente só tinha amizade com esse casal. Aí ela um dia falou comigo assim, Núbia, você de qual igreja? Eu falei, Lília, eu voltei agora, pouco tempo, em Nova Iguaçu, antes de vir pra cá. Eu sou da Assembleia de Deus, criada da Assembleia de Deus. E eu não tenho igreja pra ir. Ela falou assim, menina... Todo domingo para eu ir na minha igreja, eu passo em frente a uma Assembleia de Deus. Então eu vou te levar todo domingo. Eu te levo, deixo você na sua e vou para mim. Quando eu voltar, você vê como que Deus faz. Cuida, né? E aí assim começou. E era a Assembleia de Deus central da cidade, a sede. Aí eu comecei a frequentar. E o João sempre comigo. E depois a gente mudou para um bairrozinho, né, que a gente comprou nossa casa. E o bairro vizinho do nosso bairro tinha congregação. Aí eu comecei na congregação. Aí foi, Maria nasceu, né? Nasceu lá em Montes Claros. E aí foi quando a gente se casou, que eu falei com ele, eu tenho que legalizar minha vida diante do Senhor, porque eu preciso voltar na comunhão. E ele falou assim, a gente tem união estável, então pra mim não faz diferença. Eu falei, mas pra mim faz, então vamos arrumar isso aí. Aí a gente arrumou nossa vida, eu voltei na comunhão e sempre assim, orando, pedindo oração, pedindo a minha mãe oração, ora pelo Alessandro, porque o desejo de ver ele caminhando era grande, né? Até porque eu nasci num lar cristão, que naquela época, meus pais, eles sempre foram muito dados assim, para a obra.
Então, minha mãe é de visitar, até agora, até pouco tempo agora, minha mãe com 80 anos, né, amor? Visita, hospital. Então, eu não me via uma crente de domingo, só na igreja de domingo. Então, eu tinha aquele anseio de buscar mais. Eu tinha acabado de voltar, então eu tinha sede, desejo, e desejo de ver ele também. E aí a gente se acertou, eu entrei na comunhão, falei, agora eu vou engrenar a minha vida e começar a orar, persistir mais na oração. Quando isso começou a acontecer, aí Deus nos tira de Montes Claros e leva para Jequié, na Bahia. É muita. Só foi levando para longe, né? Só mais pra longe ainda. Mais longe ainda. Eu falei, Deus. Mas nesse tempo que você voltou, porque assim, voltando lá no começo, eu tenho, né, um carinho muito grande pelos irmãos católicos, né? E a gente sempre fala que quem não tem religião fala que é católico. Exatamente. Né? E na verdade, aquele que é católico mesmo, ele tem comprometimento com a igreja, né, com o segmento ali da própria igreja ali, com o padre. E eu vejo assim que o Alessandro, mesmo que ele não frequentava, mas ele, não, isso aqui não, porque eu tenho essa convicção. Então dificultava um pouco, até mesmo por conta do que você já tinha aprendido, naquilo que você entendia que você deveria fazer, mas no fundo deixava você fazer como você queria fazer, né? Não. As ideias eram completamente diferentes, os princípios, né? Então, os princípios completamente diferentes. E Alessandro sempre foi uma pessoa assim, não vão dizer que ele é machista, mas sempre foi aquele cara muito conservador. É o que ele acha. Então, eu lembro quando ele contou um pedacinho do episódio, quando a gente morava em Montes Claros. Algumas vezes, quando a gente vinha para Friburgo, lá em Minas, na casa da minha mãe, a gente até vinha de avião, mas às vezes a gente vinha de carro, porque para ter o carro, né, à nossa disposição. E eu me lembro que teve uma vez que a gente veio de carro, então 800 e poucos quilômetros, né, amor? Quase, de Montes Claros. E eu me lembro que eu tentava, não que eu queria que ele engolisse os meus princípios, aquilo que eu acreditava, de goela abaixo. Não, eu não tentava. Eu acho que não era essa a minha intenção. Não era essa a minha intenção. Se ele pensava assim, eu não... Né? Mas talvez inconscientemente você fazia, né, Alessandra? Eu começava a falar. E eu me lembro que uma vez eu comecei a falar e a viagem, ao invés de fluir aquilo, a viagem virou um caos, porque ele virou para mim e falou exatamente o que ele já contou aí. Ele falou que a minha verdade era a minha verdade. E a verdade dele era a verdade dele. E eu fiquei tão decepcionada, que eu falei, meu Deus. Aí veio chateado o restante da viagem. Nossa, eu falei, como vai ser? Como que eu vou alcançar isso? Porque quando você tem um relacionamento já é complicado, o casamento já é complicado. Você imagina você ter ideias diferentes, né? Eu pensava na criação do meu filho, eu pensava no futuro do meu filho, e eu pensava assim, as ideias de Alessandro não é que são ruins, mas é que são ideias, princípios diferentes dos meus. Então, como que vai ficar a cabeça do João? Ele vai seguir o papai ou vai seguir a mamãe? Até então ele estava comigo, firme, ia nos cultos comigo, era criança, né? Mas e quando eu ficasse adolescente, jovem, como que ia ser? Mas assim, tinha no relacionamento de vocês como casal, tinha alguma coisa que trazia dificuldade no relacionamento como casal e que isso afetava? Vocês viviam bem? Vocês tinham alguma dificuldade de relacionamento? Ou... Não, a gente vivia bem. A gente vivia super bem, a gente tinha um relacionamento tranquilo. A sua dificuldade era em relação à não aceitação dele. Religião. E assim, eu tenho uma personalidade, né, amor, um pouco difícil em relação a isso, porque se eu tenho convicção de uma coisa, e eu tinha convicção como tenho dos meus princípios, da minha, né, fé, então eu não abro mão daquilo. E eu não sou o tipo de pessoa que fala assim, o tempo de Deus vai chegar. Não, eu acho que é porque é muito fácil quem está de fora falar isso, né? Eu achava que o tempo de Deus era o tempo, porque eu sempre achei assim, que a salvação, né, eu sei que existe um tempo, um propósito de Deus, eu sei disso, mas a salvação é algo para hoje, entendeu? Então eu sempre tive isso na minha mente, eu tinha muita preocupação, como eu tenho até hoje, eu tenho,
Eu pego muito no pé deles em casa até hoje, com um crescimento espiritual, aperfeiçoamento diante de Deus. Então eu tenho muita preocupação com essa área espiritual. E naquela época eu tinha mais ainda, né? Porque eu não era crente, eu falava, Senhor, como é que vai ser? Meu filho, e depois que Maria veio, eu falava, como é que vai ser? Como é que vai ser a criação? Como é que vai ser quando eles tiverem que tomar um rumo? Eles vão seguir quem? Eles vão ser orientados por quem? Mas ele também não proibia Não. das crianças. Não. Então, é isso que eu ia falar agora. O que acontece? Eu não é que eu proibia, eu não gostava, que ela queria ir a culto meio de semana e final de semana. Aí eu entendia naquela época que era demais, que não tinha havia necessidade né? dela ir todo dia na igreja. Então, todo dia, durante 2 dias. aí eu falei com ela, no domingo eu te levo, sem problema nenhum, eu estou em casa, levo. Agora, quarta-feira, ou quinta-feira, ou terça-feira, dia da semana. Não. Então, eu entendia naquela época que não tinha necessidade. Hoje eu não gosto de faltar culto de jeito nenhum. Tá vendo como é que Deus Hoje faz? em dia sai de casa faltando 15 minutos pro culto. Aí fala assim, amor, mas ainda faltam 15 minutos, a gente vai chegar faltando 10, que é tão pertinho ali. Eu tenho meu compromisso. Vocês estão prontos? E todo mundo tem que estar pronto, faltando 15, 20 minutos para o culto. Não, mas ele está certo. E é importante a gente até colocar, porque muitas pessoas se perdem nisso, de não conhecer, né? Porque às vezes a gente não conhece e aí a gente acaba achando uma coisa que não é. Porque você não conhecia, você nunca tinha ido, você nunca, né, tinha participado de um culto. Não. Até aqui na Vila Chegar na Vila Vila Amélia, Amélia, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Mas você falou agora há pouco sobre relacionamento. Eu tinha isso comigo de não querer, mas eu nunca proibi ela de ir, não incentivava, mas também não proibia. Não. E não discutia. Eu acho que para você viver bem, a gente tem que respeitar né? A opinião do outro. Às vezes você pode até não concordar, entendeu? Mas você tem que respeitar. Se ela pensa de uma forma e eu penso de outra, se a gente não está chegando num consenso ali, eu tenho que respeitar e num determinado momento, porque às vezes acontece até as brigas, que você começa a discutir, aí vira até ofensa. Então você tem que evitar para não chegar nesse ponto. Então, graças a Deus, a gente vive, eu acho que a gente vive muito bem. Esses 23 anos, eu acho que a gente nunca teve briga assim, de briga, discussão normal, de conflitos de casado. De casado, isso é normal. Agora, brigar assim, nunca, graças a Deus, nunca levantei a mão para ela nunca, sempre me respeitou. Então, o nosso relacionamento, eu considero um relacionamento saudável. Bom, tem dificuldade? Tem, vai ter todo momento. Mas a gente busca melhorar. Então, aí a gente buscou. Aí, através do curso, entendeu? Que ajuda a gente a fazer as coisas, a ver as coisas de maneira diferente. Às vezes no dia a dia é muito corrido, né? O tempo está muito acelerado. Então às vezes quando você vê, já chegou no final de semana e você passou e não fez um carinho, não agradou, não brincou. Então eu falo até com ela, eu tenho mania, eu vi você falando aquele dia lá naquele encontro de casais lá, eu passo perto dela, eu dou um tapinha nela, entendeu? Dá uma mexida. Pra poder entendeu? Tá ali mostrando, tô aqui, entendeu? Tô te vendo. Então, isso é muito importante para o relacionamento não ficar ruim. E hoje, antes já era assim, e hoje é melhor ainda, porque hoje a gente está junto, caminhando junto, né? Então fica mais fácil. E assim, é importante porque às vezes as pessoas não têm esse entendimento. Porque a salvação, ela é individual, né? Apesar de a Bíblia falar que a mulher sábia, ela edifica a casa. E a mulher santa, ela santifica o marido. Então, você colocou que, ou você mesmo colocou, quando você mudou a sua estratégia, Deus mudou o Alessandro, né? Porque às vezes a gente é muito incisiva naquilo que a gente fala, a gente quer do nosso jeito, a gente quer da nossa hora, a gente quer no nosso tempo. E como o Alessandro falou, atrapalha o agir de Deus na nossa vida, né? O que atrapalhava ali nesse momento do Alessandro chegar, assim? Assim, no meu comportamento? Eu acho que, assim, na verdade, a questão da mudança,
nas minhas atitudes, não foi nem em relação a persistir em falar, em ficar incomodando ele, não. Foi o seguinte, quando a gente chegou em Jequié, eu sempre com essa sede, essa preocupação, e enfim, eu comecei a congregar numa igreja lá, e aí Deus levantou 3 irmãs para me ajudar em oração por conta do meu testemunho de vida. Eu tinha chegado de uma cidade distante, longe de família, não conhecia ninguém, e aí 3 irmãs começam a me ajudar, fizeram uma campanha, e assim, Alessandro também viajava muito, e Jequié ele viajava mais ainda. Ele já teve aquela cidade que você viajava, que era 2.000 quilômetros de distância. Então ele saía de casa na segunda e voltava na sexta. Eu já tinha Maria, então eu ficava assim bastante sobrecarregada. Eu ficava com as crianças, eu resolvia as coisas de casa, escola, reunião de escola, e esse peso da batalha espiritual, né? Porque assim, eu entendo que a partir do momento que eu reconciliei com o Senhor, eu entrei numa batalha espiritual muito grande, né? E aí, então, Deus levanta essas 3 irmãs e elas começaram a orar e começaram uma campanha na minha casa. E eu não é que eu tinha tanta persistência em ficar falando no ouvido dele, não, amor? Eu não ficava te incomodando tanto assim. Eu acredito que a minha mudança, assim, o que foi crucial para que ele viesse, não que eu tinha alguma coisa no meu comportamento que atrapalhasse. Eu acho que eu tinha alguma coisa no meu comportamento que não estava colaborando para que Deus realizasse a obra. E o que eu acredito que era? Quando as irmãs começaram a orar lá em casa comigo, e em prol da minha vida, da vida dele, da salvação dele, Deus me deu um sonho. E esse sonho foi muito nítido para mim. Porque eu orava, você sabe aquela pessoa que ora e fala assim, irmã, ora pro meu esposo. E você orava na hora de dormir, Senhor, salva o meu esposo, Senhor. Era esse tipo de situação que eu vivia até ali naquele momento. E quando essas irmãs começaram essa campanha lá na minha casa, e logo em seguida Deus me deu um sonho de que eu estava para dar à luz a uma criança, e a criança não nascia, seria de parto normal. E uma das irmãs estava comigo, e ela falava comigo assim, muda de posição. E quando eu mudei de posição, a criança nasceu. Então eu entendi assim, que a posição ali não era o meu comportamento em relação a ele, tá? O que eu falava, o que eu deixava de falar, eu era muito enjoada e isso prejudicava. Não, era eu tomar o compromisso de eu fazer algo pela minha vida, pela minha casa, pela vida do meu esposo, eu tomar o compromisso. Porque assim, Miriam, eu vejo muito hoje, você citou e falou muito bem no início da nossa conversa, que muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, elas desistem muito rápido. Você não falou mulheres, mas eu estou citando mulheres porque eu estou me colocando nesse lugar. Desistem muito rápido. E assim, eu acho que você tem que ter um compromisso maior. Porque se é você que precisa da bênção, você precisa ter um compromisso maior. E eu não estava assumindo essa posição. Eu pedi oração. Estava 6 horas por mês. Entendeu? Né? Não, eu até orava, mas eu não tinha aquela oração, entendeu? Do propósito, sabe, pastor Paulo? Do propósito. É como a gente ora, Senhor, muito obrigada por essa noite, por esse dia. Sempre meu marido, abençoa, salva. Exatamente. Mas não é um posicionamento de guerra, de batalha, de busca. Isso aí. E quando você está morando na Bahia, né? Porque a Bahia é um dos estados mais, né? Vamos dizer assim, em relação a toda a idolatria, enfim, você começa a ver essas coisas muito de perto. E aí parece que não, mas você tem essa coisa, você vê essas coisas muito de perto. E então eu comecei a acordar para isso. Falei, eu preciso jejuar, eu preciso orar na madrugada, porque se é eu que preciso de um milagre do meu lar, se eu preciso da salvação do meu esposo, eu tenho que lutar mais, eu tenho que batalhar mais. O que eu estou fazendo? Então eu acredito que essa mudança onde surgiu o efeito. Exatamente, entendeu? Porque assim, a mudança em si, né, era para a salvação dele? Era para a salvação dele. Mas o que Deus fez na minha vida através do processo enquanto eu orava por ele? Eu pude ter muito mais comunhão com Deus durante aquele período,
né? Eu pude estreitar mais o meu relacionamento com Deus. Eu pude ter mais intimidade com Deus. Eu pude me dedicar mais, me jogar mais mesmo na presença do Senhor, orar mais e me derramar mais, entendeu? Me quebrantar mais, porque eu tinha necessidade. E eu vejo, assim, que não só, né, a questão de casal, mas eu vejo que em todo o processo das pessoas querem conquistar algo muito fácil. Né? E nada é fácil na nossa vida, nada é. Financeiramente, profissionalmente, nada é fácil. Então, principalmente nessa área espiritual, que a gente sabe que existe, nós que temos essa fé, que temos esse entendimento, a gente sabe o quanto há uma guerra para que o propósito de Deus não venha se cumprir na nossa vida. Exatamente. Então, assim, é como se eu falasse para você, Núbia, eu quero conquistar. E aí viesse várias pessoas e diziam e falam para mim, você não vai conquistar. E eu aceitar isso. Eu não vou conquistar. Mas quando a gente entende que aquilo ali é o propósito de Deus, você não vai conquistar, eu vou conquistar. Sim. Eu encarar aquelas pessoas ali e falar, não, eu vou conquistar. Sim. E pedir a Deus aqui que vinha, então me dê força para que eu passe por aquele obstáculo e conquiste. Né? Isso em todas as áreas. Sim. E no casamento hoje, como a gente falou no começo, eu vejo que as pessoas desistem ali. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Aí para. Não. Né? Eu vejo isso também. Mas hoje, quando eu às vezes quando eu tenho oportunidade de conversar com alguém que está vivendo algo que eu já vivi, né, que tem um esposo que não é cristão, e busca, e tem desejo, e se eu tenho oportunidade de conversar com essa pessoa, uma das coisas que eu sempre, assim, não vou dizer, de aconselhamento, porque eu acho que se Deus permitiu que a gente passe, se Deus permitiu que eu passasse... Porque tem um propósito para você abençoar outra vida lá na frente. Também. Então, eu acredito que eu possa, sim, tá abençoando uma pessoa, ou, né, trazendo uma reflexão para a vida da pessoa, porque no meu caso deu um resultado. E você tem autoridade para isso. Entendeu? Né? Você viveu então isso. Eu sempre pergunto, como é um relacionamento? Qual é a sua postura diante disso aí? Meu esposo não quer ir comigo, eu falo com ele, então você fica por aí. Eu falo, então você tem que rever algumas coisas no seu posicionamento, porque Alessandro, como a gente já falou aqui, ele nunca me proibia. Mas assim, eu lembro quando eu cheguei em Jequié, eu queria muito fazer um cursinho teológico. E o pastor dava um cursinho toda segunda-feira. E ele virou para mim e falou assim, você não vai fazer, porque eu não aceito esse negócio de ir na igreja várias vezes na semana. Porque eu acho que ele tinha como referência minha mãe. Porque minha mãe é uma pessoa assim, que é um grande exemplo para mim em relação a isso, a fazer a obra. A estar na obra, a fazer a obra. Porque minha mãe se deixava de segunda a segunda. Ela morava lá em Pirapitinga, né, em Minas, e a cidadezinha pequenininha, ela visitava hospital, presídio, visita no lar, era assim. Eu parava, bem ativa. Quando minha filha nasceu lá em Montes Claros, a Maria Clara, aí eu tava no hospital com a Núbia. Olha só. Aí ela foi lá para me render, para ficar com a Núbia, e eu fui que você acha que trabalhar. Aí eu fui lá, quando eu voltei, cadê ela? Cadê a Natalina? Ela tava visitando outros quartos. Ela tava indo, mas a Alessandra com uma cara feia. Eu falei, amor, a mãe é assim. Ela vai de quarto em quarto. Em vez de cuidar dela, tava cuidando dos outros. Era assim, ela aí você ficou enjoado. Ele ficou bravo. Eu falei, ai, Senhor Jesus. E assim, eu tinha que remediar muita coisa, porque o Alessandro, ele é muito explosivo. Né? Então, eu tinha que estar ali no meio. Então, a gente... Eu não podia fazer. Então, eu queria fazer esse cursinho. Era pisar em ovos, né? Entendeu? Exatamente. Então, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E aí, essa trajetória em Jequié, que eu falo que se tem três passagens na vida do crente, né? O Mar Vermelho, o Rio Jordão e o Vale do Jaboque, Jequié foi o Vale do Jaboque na minha vida.
porque foi ali que realmente eu precisei entrar no estreito com Deus para que eu pudesse alcançar o milagre com propósito, entendeu? Porque uma coisa é o que eu já falei, uma coisa é você tá servindo a Deus, você vai na igreja só no domingo? Beleza, só no domingo eu peço oração, é aquilo que eu volto a dizer. Meu esposo vai servir a Deus? Deus sabe o momento. Eu tô indo na igreja só domingo, eu peço oração por ele, Deus sabe o momento. Entendeu? Eu tô pedindo. Então para mim não existe isso. Para mim, se eu buscar incessantemente, se eu entrar num propósito com Deus, numa seriedade com Deus, eu sei que ele vai me ouvir. Aí eu lembro do texto que Jesus ele falou, uma parábola, do juiz Inico. Esse texto, assim, fica muito forte na minha mente quando eu vejo que tem alguma coisa que para mim é impossível. Sim. Eu lembro desse texto, porque o próprio Jesus disse que existia uma mulher viúva que tinha uma causa a ser resolvida e ela colocou na mão daquele juiz. E aquele juiz não resolvia, mas ela todos os dias ia até a ele e pedia para que ele resolvesse a causa dela. E o juiz, de tanto ela insistir, ele resolveu. Exatamente. E Jesus fala, se esse juiz, que é um homem ímpio, né, que não tem nada, não se preocupa com nada, resolveu a causa dela, quanto mais o vosso Pai, sim, que está no céu, que é justo. Sim. Então, assim, aí eu sempre lembro desse texto e eu começo, não, Senhor, todo dia eu vou pedir. Até eu o acho Senhor que as me ouvir. pessoas desistem muito fácil, né? Olhando para a vida de vocês assim, tudo que vocês passaram, né? Essa conversão, antes da conversão do Alessandro, se você tivesse desistido, o Alessandro hoje não estaria aqui hoje. Não estaria na igreja servindo ao Senhor. Ou se ela, como ela falou, não se importasse. Não se importasse, exatamente. Vou continuar orando. Porque tem um tempo. Existe um tempo para todas as coisas. No tempo certo ele vem. Então existe uma desistência muito fácil das pessoas. A gente fala que às vezes tem uma coisa que nos inveja em Satanás, é a persistência. Sim. Que Satanás ele é persistente. E às vezes a gente não tem essa persistência que ele tem. Essa persistência dele tem ali na nossa vida, ali de querer nos prejudicar, querer nos tirar da graça. Ele é persistente. E o cristão, muitas vezes, ele não é persistente. Ele quer desistir fácil. Exatamente. Então, assim, vem uma luta, desiste. A primeira dificuldade, desiste. Mas então, quando lá em Jequié, eu costumo dizer que foi lá que tudo aconteceu, porque eu não conseguia ver outro caminho. Eu não tinha uma outra alternativa. Eu creio assim, hoje, quando eu olho todo para a nossa história e tudo que a gente passou e tudo que eu também passei, né? Eu olho assim, Deus, o Senhor, muitas das vezes tampou minha visão para que eu não visse a trajetória, o quanto ela seria longa, porque senão eu teria desanimado. Eu creio que Deus ele não deixou que eu tomasse, vamos dizer assim, ciência do que estava acontecendo, entendeu? Da proporção, né? Isso aí, da minha luta, como era. Porque assim, Alessandro viajava. Alessandro ficou enfermo um período, né, que ele teve um problema na perna e ele ficou internado lá em Jequié uma semana. E depois de ficar internado no hospital uma semana, ele ficou um mês em casa de cama. E era eu sozinha. Eu sozinha com as duas crianças, levava para a escola. Da escola ia para o hospital, ficava o resto da tarde, né, amor? Lá com você. Depois voltava para a escola, pegava as crianças e ia para casa. Então, era a minha luta. E eu falava, mas Deus vai me fortalecendo. Mas eu não via aquilo como uma dificuldade. Eu não atravessava aquilo, nossa, eu tô sofrendo. Gente, por que eu tô morando longe de todo mundo, da minha família? Eu não tinha essa visão. A minha visão era, eu preciso que meu esposo se converta. Eu tenho desejo que ele se converta, porque eu tenho desejo de ver a minha casa servindo ao Senhor. Eu costumo, às vezes, quando eu dou meu testemunho na igreja, eu falo assim para as irmãs, se vocês têm um desejo, né, aquelas irmãs que não têm seus esposos, seus maridos servindo ao Senhor, se vocês têm um desejo de que eles venham para o Senhor, vocês não buscam a salvação deles, assim, por um benefício de vocês. Tipo assim, meu marido é difícil, vou buscar salvação porque aí Deus vai transformar ele, meu relacionamento vai melhorar.
Não, você busca a salvação do seu esposo porque você tem amor à alma dele. Amém. Né? Lá em Efésios, capítulo 5, acho que a partir do versículo 22, que vai falar sobre a família cristã, relacionamento marido e mulher, Paulo chega a citar ali no finalzinho do capítulo que a mulher ame, que a mulher respeite o seu marido. O marido ame a sua esposa. E o marido ame a sua esposa. Então, independente do meu marido me amar ou não, eu tenho que respeitar. A gente até tem uma lição no Avance que fala exatamente sobre esse ciclo, né? Então, O respeito, o amar, isso. né? De você ter isso aí. Exatamente. Independente Independente dele. eu preciso Porque respeitar. eu preciso obedecer a palavra. Então, eu tinha isso na minha mente. Eu preciso obedecer a palavra. Então, foi quando a irmã me chamou no sonho, muda a posição que o bebê nasceu, eu comecei a entender a minha posição qual seria. Amém. Eu não vou olhar para o comportamento dele. E assim, Deus me cegou de uma forma que eu realmente eu não via empecilho. Eu não achava que era empecilho. Eu queria saber da minha posição. E eu comecei a orar, eu comecei a me colocar, e eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem me ouvido. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Porque o período que eu fiquei afastada, eu fiquei muito afastada. Eu não afastei, eu desviei do Evangelho. Fui criada na igreja, sou filha de pastor. Então eu fui criada na igreja, batizada nas águas, batizada com o Espírito Santo. E agora eu me desviei, eu fui fazer coisas que eu não fui criada para fazer. E agora eu estou restaurada, eu estou buscando, eu sei o Deus que eu sirvo. Se ele me resgatou, eu conhecedora, eu poderia morrer lá. Não vai resgatar meu marido que... Me deu livramento, né? Exatamente. Não vai resgatar, não vai salvar ele que nunca ouviu a palavra. Só que ele, assim, lá em casa tem um CD do Ministério Apacentar, até aquele CD Restituição. E o CD são 8 faixas, 7 faixas são louvores. A 8ª faixa é a pregação do pastor Marcos Gregório. Pensa que eu ouvi o CD, ouvi, quando chegar na pregação que ele mandava desligar. Não consegui ouvir, Alessandro? Eu falava, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, meu Deus do céu. Mas o que você pensava? Não, é aquilo que eu falei. Ele gritava muito, o pastor Marcos Gregório gritava muito na ministração. Eu nunca gostei de ficar ouvindo. Hoje eu gosto. Hoje eu viajo só ouvindo pregação. Só palavra. Antes eu não gostava. Então, depois que eu comecei a ouvir, às vezes eu chegava mais cedo lá na porta da igreja, eu parava o carro em frente, então você ficava ouvindo. Aí Você ficava dentro do carro e ouvindo a palavra. Aí depois eu comecei a entrar. Então, aí você foi começando, foi me puxando, né? Foi me puxando. Mas ela te chamava? Poucas vezes. Não, depois eu deixei de lado. No início ela chamava, aí eu falava não. Não, Miriam, depois eu deixei de lado. Aí depois eu só levava e depois voltava, ficava vendo o jogo, aí voltava depois, ia pra lá e ficava esperando. Aí quando eu chegava mais cedo, eu ficava ouvindo. E depois eu comecei a entrar e sentava no cantinho. Ficava no cantinho. E Deus só trabalhando. Só trabalhando. Aí, graças a Deus, foi um... E esse período que a gente morou em Jequié, e como ele viajava muito, então eu tinha muito tempo livre no sentido para buscar, entendeu? Então, como eu tinha muito tempo livre, aí eu me lembro que eu levava as crianças na escola, eles estudavam no mesmo turno, e eu às vezes à tarde voltava para casa, terminava as minhas coisas e aí eu ia pegar minhas coisas para ler, para estudar a Bíblia, e eu comecei a me interessar por comprar livros de literatura cristã, livro de estudo. E eu comecei a comprar os livros e eu tinha que comprar e esconder alguns, porque se ele descobrisse que eu estava comprando muitos livros, né, assim, não ia ficar muito legal a situação. Então, hoje, quando ele precisa de um auxílio para uma palavra, os meus livros estão lá. Entendeu? Aí é assim que Deus trabalha. Mas a minha mãe... Você foi só juntando no tesouro, entendeu? Né? Foi guardando Mas tesouro. Foi um período muito difícil. Então, ele viajava muito e eu ficava muito sozinha. Então, eu aproveitei o meu tempo para que eu pudesse estar buscando tanto o conhecimento quanto o poder de Deus na minha vida. Porque eu sabia que eu estava ali numa batalha espiritual. Então, eu sabia que eu precisava
Eu sabia que eu precisava me revestir. E lá, essas 3 irmãs, e depois vieram outras, né? Quando eu saí de lá, foi assim, muito triste até, porque é um lugar que eu guardo com muito carinho no meu coração, as pessoas com quem eu convivi lá. Porque depois dessas 3 irmãs, eu comecei a ter amizade com outras pessoas, né? Porque a gente foi ficando mais tempo ali, mães de coleguinhas da Maria, mães de coleguinhas do João. E no final, quando a gente saiu de lá, a gente já estava com um grupo lá na minha casa. A gente se encontrava 1, 2 vezes por semana lá na minha casa. De mulheres assim, batista, católica, presbiteriana. E a gente se encontrava para bater papo, para tomar um café e para ler a Bíblia, para orar, entendeu? E a gente já tava. E eu falava, meu Deus, eu não entendo. Era um grupo pequeno, né? A gente começou, acho que eram 1, 2, e depois, quando vejo, tinha umas 5. E aí foi um período muito marcante, porque em meio àquela luta toda que eu estava vivendo, aquela dificuldade, porque não deixava de ser uma dificuldade, né? Longe de família, longe de todo mundo, e você se sentir só, e você saber que minha mãe está lá orando, meu pai está lá orando, eu tenho irmãs na igreja que oram pela minha causa, mas eu preciso ter um compromisso com a minha causa, é minha causa. Então, aquilo foi me dando força, né? Aquilo foi me dando força, porque eu orava na minha casa e ali começou a ir pessoas, você é cristã? Eu sou cristã, mas tipo assim, eu só vou da igreja domingo, mas sou cristã, eu sirvo a Deus. E aí as meninas começaram a ir lá na minha casa e a gente começou a trocar experiência, e eu falava, Senhor, como é que Deus faz? A forma como Deus trabalha. Por isso que eu falo que o período que eu orava por ele, Deus estava trabalhando na minha vida. Então eu acho que hoje, quando alguém tem esse desejo de que seu cônjuge venha para o Senhor, eu acho que primeiro Deus trata com a gente, a forma, né, que a gente vai... Como que a gente vai apresentar o Senhor dentro do nosso lar? E a gente sempre fala nos cursos, né, que às vezes a gente tem sempre uma busca pelo outro. Muda o outro, transforma o outro. Só que assim, Deus está vendo o outro, mas Ele está te vendo também. E às vezes a maior mudança está na gente. Então assim, quando a gente começa a buscar o Senhor, Ele começa a trabalhar, como você disse, no nosso coração, de dentro para fora. No nosso comportamento, na nossa forma de agir, na nossa forma de olhar, na nossa forma de pensar. E aonde o Espírito Santo começa a envolver o outro. Sim. Porque às vezes a gente não entende isso. Né? Você vê, se você fosse muito insistente, continuasse insistindo com o Alessandro, ele hoje não estaria aqui. Como ele falou, se ela fosse insistente. Eu acho que foi muito importante para ela e para mim. Deus ter tirado a gente daqui, jogou a gente para Nova Iguaçu, ficamos um período em Nova Iguaçu, dali jogou a gente para Montes Claros, mais longe, ficamos um período lá, e depois nós fomos para Jequié, e agora Ele trouxe a gente. Então, Ele tirou, tratou, agora Ele trouxe. Então, Ele trabalhou na vida dela, e através da vida dela, Ele me trouxe, né? Primeiro fortaleceu você. Então, que se a gente tivesse ficado aqui, no meio da nossa parentela, de repente hoje não estaria. Entendeu? Então, acho que foi muito bom para o crescimento nosso como casal, a gente ter saído daqui e que a gente ficava independente, sozinho, eu e ela e as crianças. Primeiro João, não tinha ninguém, entendeu? Ninguém. E a gente chegou numa cidade estranha, não tinha vínculo com ninguém, não tinha amizade. Era um pro outro. Era só nós dois. E ela sofreu mais um pouco, porque ela falou, eu viajava muito. E ela ficava sozinha a semana inteira, praticamente. Aí só o final de semana a gente junto. Então, isso foi fazendo ela amadurecer, crescer. E por causa do crescimento dela, depois eu vindo, aí eu acho que nosso relacionamento ficou forte e incorporou, por causa de Deus tratou especificamente com ela fora daqui, entendeu? Eu acho que foi muito importante. Levou para tratar, porque precisava desse crescimento,
intimidade, né? E Deus tratou tanto com vocês que hoje vocês trabalham até junto, vocês dois, até na vida lá secular na empresa, de vocês, na empresa, vocês trabalham Que juntos. também foi uma luta no início, porque quando eu comecei a trabalhar lá, ele ainda não era crente. Né? E, Aí, foi uma luta também. hoje, graças a Deus, vocês trabalham bem. Acho que os filhos também ajudam vocês, não ajudam? Ajudam. João tá lá, Maria também. Maria trabalha lá com a gente. João, agora a gente está fazendo um trabalho, um curso que a Super Gabás está patrocinando para a gente, que é de sucessão. Então ele está engajado lá para poder aprender as coisas. Suceder você. A empresa tá... Inclusive, deixa eu falar aqui, vamos fazer um jabá. Vamos fazer um jabá aqui. Vender um jabá aqui para eles aqui. A Alessandra é um dos representantes da Super Gás aqui, não só em Friburgo, né, Alessandro? Friburgo região, 15 Friburgo e região, 15 municípios que o Alessandro representa a Super Gás. Então, você que mora aqui em Nova Friburgo, você já pode depois pegar aí o contato lá da Super Gás, liga para lá, faz entrega em casa, né, Alessandro? Vai ser faz muito entrega bem em casa, vai ser bem certeza. atendido demais. Vende lá os botijões de 13 quilos, 45 quilos. Nós estamos vendendo um jabazinho aqui para ele. Mas são pessoas assim, de Deus, são pessoas excelentes que servem o Senhor. Então, você que serve ao Senhor aí também, assim, dê preferência neles, né? Vai lá, faz uma ligação lá e tem um aplicativo, não tem aplicativo? Tem um aplicativo, tem um app lá. Qual é o Pedir Gás. Pedir Gás, então. Só baixar e pedir, e tem desconto. E tem desconto. Tá tendo desconto pelo Mas é interessante porque depois que você se posicionou também, muita coisa mudou na sua vida profissional. A gente passou por muita coisa e principalmente ano passado eu tive um problema com INEA e eu fiquei 2 meses o depósito fechado. Eu lembro que você contou essa história pra gente. Se eu não tivesse nos caminhos, se eu não tivesse Jesus, eu não tinha passado, não tinha suportado. Que 2 meses para vocês não é fácil assim. Não. Nossa, e ali foi uma luta espiritual. Ali foi uma luta espiritual, não foi, Alessandro? Eu creio que sim. Foi algo espiritual que aconteceu, não foi? Foi. Porque as coisas vinham. O propósito nosso, a gente sempre falou, quando eu vim para cá, eu não era crente, aí surgiu a oportunidade e eu comprei a operação e comecei a trabalhar. E isso foi em 2014, final de 2014. Aí eu comecei a operar em 2015. De 2015 a 2018, eu não era crente, eu vivia... Nunca fui... tem muita gente que fala assim, Deus me tirou lá da sarjeta, lá da lama, do monturo. Não foi assim. Eu não era viciado em droga, eu não tinha bebida, fumava, nada disso. Mas eu fazia as coisas que não era para fazer. Fumava, bebia socialmente, mas bebia, e fumava muito, e Deus tirou isso, arrancou isso de mim. De uma hora para outra eu Glória a Deus. Parei. Tá? Foi assim, tentei parar várias vezes, nunca conseguia. Mas de uma hora para outra, a partir do momento, eu falei, cara, não fumo mais, eu não fumei mais, nunca mais tive vontade. Então, as coisas vinham acontecendo até 2018, normal. E a gente comprou um sítio lá em Bom Jardim, e a Núbia tinha esse desejo, e esse desejo passou a ser meu também, que a gente usar as coisas para trabalhar para o Senhor. Então, fazer encontro de casais, fazer cultos. Então a gente já fez muita coisa. Aí depois veio a pandemia e a gente parou. E quando foi agora em 2022, que nós passamos por esse problema, foi tanta pressão, tanta coisa que aconteceu, e foi uma batalha mesmo espiritual muito grande, e porque o Senhor estava com a gente, senão eu não tinha conseguido não. A forma, às vezes a pessoa falava assim, Alessandro, como é que você pode estar tão tranquilo? Eu falei assim, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que ele está tratando comigo aqui. Então, eu sei que eu vou sair dessa, eu não tenho que ficar desesperado. E, graças a Deus, saímos e viemos trabalhando, e as coisas com dificuldade. Aí agora, passei uns probleminhas agora no início do ano, foi ficando ruim, e aí eu falava com o Nubia, aí o Nubia virava e falava assim, Alessandro, fica tranquilo,
Deus vai prover. Fica tranquilo. Ora, conversa com Deus, que Ele vai resolver o seu problema. E aí você começa a ter tranquilidade, porque você tem confiança no Senhor. Tendo experiência também, Entendeu? né? E aí as coisas vão acontecendo. Então, dificuldade não, vão passar. Às vezes Deus deixa você passar por uma dificuldade para te fortalecer. Que lá na frente você vai poder dar o testemunho que Deus fez por você. E é uma, desculpa te cortando, Não? às vezes as pessoas têm uma visão muito diferente do que é o evangelho, né? É. Porque as pessoas olham assim e falam assim, agora eu aceitei Jesus, não tem mais problema. Tudo bom. E vai continuar com o problema. Vai. Só que Jesus no barco, É né? isso aí. Fica mais fácil. É. Né? Porque a luta é difícil. Os problemas são grandes, eles vão ter, mas você tem que ter fé, tem que confiar no Senhor. E continuar naquilo que a Núbia falou. Não é só uma oração, vou orar. Mas é de guerra, de busca, Isso aí. de intensidade. Acho que a palavra é essa. Isso aí. Né? Porque todo dia a gente vai ter dificuldade. Todo Amém. dia. Sim. Gente, passou tão rápido. Aí a gente chegou no finalzinho. Já chegou? Já chegamos no finalzinho. Viu? Como é que é Passa rápido? rápido. Bem rápido É, mesmo. Passou rápido, a gente nem viu a hora passar. Foi bem rápido. Mas a gente ficou feliz, tá? A gente tá feliz por Muito receber bom. vocês aqui na nossa casa. De conversar um A gente pouquinho, conversar um né? pouquinho com vocês e creio que essa conversa vai chegar a muitas famílias, Amém. aquelas Amém. famílias que estão passando até pelo que vocês passaram, né? De repente até vice-versa. Às vezes a esposa não é evangélico, o esposo é evangélico, é cristão e tem aquela luta de ser... O segredo é não ficar batendo de frente. O segredo né? é isso que vocês... A sabedoria, essa, né? ter que sabedoria. precisa ter, né? Então, assim, eu creio que o testemunho de vocês vai ser de grande valia para muitas famílias, Amém, tá? De muitos amém. casais. Continua perseverando. Tem muitos casais ainda para vocês ministrarem. O Avance, tá? O Avance Casais, que vocês já fizeram Quem liderança. sabe, né? Quem sabe? Vocês já né? fizeram liderança, já fizeram curso. E daqui a pouquinho, de repente, montar grupos aí, começar a ministrar para casais, para famílias. E com certeza, assim, vai ter muitos casais que vão precisar, estão precisando ouvir, assim, diretamente de vocês, conforme a gente conversou aqui hoje, estarem assim, tete a tete, né? Conversando e vocês instruindo e estando ali num grupo de casais junto com vocês, com mais 5, 6, 7 casais. E ali, com certeza, vai ter casais que vão precisar, assim, de terem a instrução que vocês têm hoje, a sabedoria, o entendimento, tudo que Deus proporcionou na vida de vocês, para vocês passarem para esses casais. Multiplicar, né? Para vocês multiplicar isso aí no coração de muita gente que está aí Com precisando. certeza. Amém. Tá bom? Amém. Para vocês que ficaram com a gente até agora, tá? Semana que vem tem mais. Tem outro casal que vai estar aqui conosco. Não deixe, tá, de se inscrever no canal, não deixe de acionar o sininho e também não deixe de compartilhar esse vídeo. Se você achou esse vídeo assim interessante, tudo que foi falado aqui que é interessante, compartilhe para um casal amigo, para uma família, que eu tenho certeza que vai abençoar em E não nome de desista, Jesus. tá? Não desista. Obrigada, Núbia. Obrigada a vocês. Obrigada, Thalia. Obrigada. Deus possa Obrigado, continuar Senhor. abençoando. Pela Um beijo lá, oportunidade. né, para Maria, para o João. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.